coloca na sua agenda amanhã, dia de Corpus Christi, às 15 horas, uma live eu farei com o Lula. O Lula. Lula aceitou finalmente fazer uma live com os youtubers. Vou estar eu, o Lula e mais outros youtubers. E, além dessa live, a gente vai tentar começar um contato para que mude a comunicação do PT e na esquerda, para que a esquerda passe a se modernizar e usar mais as redes sociais. Tomara que tudo dê certo. E aí, também abrindo esse caminho com o Lula, a gente pode abrir conversa para que ele faça lives também com outros youtubers, como o Samuel Borelli, o Aqui é Santarém, o Rony Telles, o Portal do José, que também tem muita audiência e são extremamente competentes e ainda não tiveram oportunidade de fazer uma live com o ex-presidente Lula. E estão tentando, não pense que não estão tentando. Então, amanhã às 15 horas. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é o Barroso tá indo para cima do Bolsonaro. O Barroso, amiguinho do Sérgio Moro, tá indo para cima do Bolsonaro. Ontem o Barroso participou de um evento online e ele fez um discurso para bater, ele espancou o Bolsonaro no discurso. A gente sabe que o discurso do Bolsonaro ultimamente é o quê? As mortes estão aumentando, a economia tá um desastre total, deve ser o país com a pior economia do mundo em 2020, deve ser o Brasil. Até o atual momento, o Brasil tem a quinta pior economia do mundo inteiro, de mais de 190 países que foram medidos, o Brasil é o quinto pior. E o Bolsonaro, o discurso dele é o quê? É culpar o STF. Ele fala, não, o STF deu poder para os governadores. Então a culpa é dos governadores, a culpa não é minha. É mentira. Os governadores não têm poder de aumentar o auxílio emergencial. Não foram os governadores que deram 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Não foram os governadores quem pressionaram o Congresso e quem enviaram para o Congresso o projeto de lei que deu mais 979 bilhões para os bancos. Só esse dinheiro que o Bolsonaro deu para os bancos dava para pagar mais ou menos 8 mil reais por pessoa, ou pagar o auxílio emergencial de 600 reais para todos os brasileiros vivos por 15 meses. É isso que dava para fazer o dinheiro que o Bolsonaro deu para os bancos. E o STF, agora o Barroso, que é o presidente do TSE, que tem poder de caçar a chapa do Bolsonaro e também é do STF, ele resolveu responder e ele espancou o Bolsonaro. Vou falar as palavras do Barroso e o que esperar dos julgamentos no TSE, onde o Bolsonaro teve uma importantíssima derrota ontem. Ontem foi um grande dia do julgamento no STF, que hoje vai julgar algumas coisas e também será um grande dia hoje. Vale lembrar, os vídeos aqui no canal são quase todos desmonetizados. O YouTube não paga nada para os canais de esquerda, enquanto os da direita estão ganhando uma nota de dinheiro público. Então a diferença é muito grande. Se inscrever é 1 segundo e você ajuda muito. Agora, vamos falar. Olha só a frase do Barroso na live, no evento que ele fez ontem online. Ele falou, a culpa do Brasil ter uma das piores economias do mundo é porque o STF, o Alexandre de Moraes, não deixou o Bolsonaro expulsar os venezuelanos? Para quem não lembra, faz algum tempo o Bolsonaro tentou expulsar todos os funcionários da Embaixada da Venezuela no Brasil e mandá-los de volta para a Venezuela. Mas o STF, o Alexandre de Moraes, falou, gente, estamos no meio de uma pandemia, isso vai ser nem é o problema de ser uma afronta a um país vizinho. O problema é que isso vai ser um risco enorme à saúde dessas pessoas, serem todos deportados, expulsos do país e voltando para outro país, viajar agora no meio dessa pandemia. Então não, deixa eles aqui mais um tempo, depois da pandemia a gente vê o que faz. Isso foi o que a STF fez. E o Bolsonaro começou a criticar o STF, falar que ele não pode nem tomar uma decisão e tal. Aí o Barroso falou, a culpa do real ser a moeda que mais desvalorizou no mundo em 2020 é porque o STF não deixou o Bolsonaro fazer uma coisa ou outra. A culpa de mais de 35 mil mortos, já são 37 mil mortos nessa pandemia é porque o STF não deixou o Bolsonaro enfiar cloroquina em todo mundo, não com essas palavras, mas realmente o Bolsonaro tem que colocar a cloroquina no rabo de todo mundo e dane-se. A culpa é do STF ou a culpa é do governo federal que não soube agir? Porque vamos comparar o Brasil com a Argentina. A Argentina tem uma população 5 vezes menor, ok? O primeiro caso na Argentina, a primeira morte, foram mais ou menos no mesmo dia que no Brasil. Então, a desgraça dessa pandemia começou ao mesmo tempo no Brasil e na Argentina. A Argentina, com uma população 5 vezes maior, a Argentina tem um número de casos e mortes 5 vezes menor, desculpa. Tem um número de casos e mortes 5 vezes menor? Não. Tem um número de casos e mortes 50 vezes menor. A proporção é escandalosa. O número de mortes do Brasil em proporção à população do Brasil e até o número de testes feitos, que a gente sabe que o Brasil está testando pouco,
é muito, mas é muito grande. O Brasil tá uma desgraça. A economia do Brasil, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, disparado em 2020. Isso já vinha desde antes da pandemia. O Brasil anunciou que tinha um PIB de 0,6% no ano passado. PIBinho. Eu lembro quando a Dilma teve um PIB de 2,5% de crescimento. Lembro da Miriam Leitão no Globo News e os outros urubólogos do Globo News metendo pau no governo da Dilma. E ó, quando a Dilma teve um PIB de 2,5%, os países europeus estavam todos em recessão, com -3, -4, -2 era motivo para comemorar, e o Brasil crescendo. Meteram o pau falando que era PIBinho, que era uma porcaria. Aí o Bolsonaro teve PIB de 0,6, bem pequenininho, enquanto o resto do mundo está crescendo 3, 4, 5% no ano passado. Ninguém criticou, ninguém chamou de PIBinho. O PIBinho do Bolsonaro, para piorar, o Financial Times, que é a revista de economia mais importante do mundo ao lado do The Economist, publicou uma matéria de capa editorial falando, editorial quer dizer, é a opinião da revista. O governo brasileiro falsificou dados do PIB. O Brasil não cresceu 0,6% e explicou por quê. Falou que os dados de exportações, importações, de tudo mais, não batem com o Brasil crescer 0,6%. Isso foi no fim do ano passado, antes da pandemia. E o Barroso foi para cima, começou a criticar o governo Bolsonaro e defendeu todas as decisões do STF que o governo Bolsonaro está criticando tanto. Agora vale lembrar, o Barroso, quando ele fez isso, o Alexandre de Moraes aplaudiu. É do Barroso e é do Alexandre de Moraes, é dos dois. São os dois votos que faltam para continuar a investigação que vai caçar a chapa do Bolsonaro. A investigação tá 3-2, eu falei isso aqui ontem à noite no vídeo, ó. Postei o vídeo quase meia-noite, porque foi a hora que saiu, que acabou a votação. 3-2 contra o Bolsonaro, faltam 2 votos. Se um deles votar contra o Bolsonaro, já tem maioria para continuar a investigação para caçar a chapa do Bolsonaro. Então, olha só quem são os dois. O Alexandre de Moraes, o mais atacado, aquele que foi ameaçado pela Sara Giromini, pela Sara do Gado 300, e o Barroso, que é amiguinho do Moro e que agora está espancando o Bolsonaro nas suas declarações. Além disso, calma, o STF vai votar hoje a continuação do inquérito das fake news. E tá todo mundo dizendo, saiu hoje na Veja, saiu na Folha, saiu no Estadão, gente que conversou com ministros e com assessores dos ministros do STF, dizendo o STF vai reforçar o inquérito das fake news. Não vai acabar. O governo Bolsonaro quer que acabe o inquérito das fake news. Tá desesperado o governo Bolsonaro. A mamata tá acabando. Ele sabe que o STF está indo atrás dele porque o STF não vai deixar o Bolsonaro ser sujo e tentar dar um golpe. Por quê? Porque o mercado financeiro não quer.